Olá, olá pessoal. Vou dar continuidade ao terceiro capítulo dos Mensageiros do Amanhecer, canalização de Bárbara Marciniak, informações dos Pleiadianos, seres que habitam uma das estrelas lá da constelação de Pleiades, constelação de Touro, me parece, né? Se não falha a memória. Bom, o título: Quem são os vossos deuses, né? Foram confundidos com deuses? Vamos recordar um pouquinho. Deixa eu colocar aqui a letra maior. Porque tem pessoas que pegam já Peraí. E não acompanham, pegam pela metade, né? Então, por isso que de vez em quando eu dou as informações. Esse e-book tem na internet, se vocês quiserem ler. Eu não sei também se esse meu e-book está completo, que parece que tinha um que estava incompleto, e eu não sei se esse é o total, não. Mas mesmo que falte alguma coisa, acho que não vai fazer diferença, né? Para o conhecimento. Então, recordando, no início vieram extraterrestres fazer vidas aqui, por os pleiadianos junto com outros. E ouvi dizer que nós tínhamos certos poderes paranormais, poderes naturais, né? Aí vieram os invasores, como sempre eles fazem, eles adoram invadir planetas primitivos. Por quê? Por que isso? Porque planetas primitivos, os seres ainda têm pouca, vamos dizer, pouca idade, sei lá, ainda não tem muita experiência e é fácil, né, deles dominar. Aí vieram esses dominadores que até hoje ainda estão aqui, muitos já foram retirados, mas alguns ainda estão aqui, e modificaram nosso DNA, bloquearam, vamos dizer assim, as 10 fitas de DNA e ficamos só com 2. E isso alterou também nossos chakras, que nós ficamos com 7 no corpo e os outros 5 fora do corpo a gente não tem acesso, né? Perdemos nossos poderes. Então, é isso. E os invasores são draconianos, chamados também de dragões, né? Reptilianos dando a luz, porque tem os que se voltam para a luz. Os arcontes também, né? São seres com muito conhecimento, muito poderosos mesmo, poderosos a mente, com muito poder. Por isso que eles conseguem fazer o que eles querem. E como aqui foi determinado depois disso tudo, talvez, né? Depois que aconteceu isso, foi determinado ser uma dimensão de livre-arbítrio, aí foram colocados exilados, e o livre-arbítrio é a escolha entre o bem e o mal. Foram colocados exilados de vários planetas em que não se portaram bem, né? Para ver se melhora. Os capelinos que faziam balbúrdia lá no planeta deles, e de outros planetas também. Eram evoluídos, mas não se portavam bem. Não seguiam as normas de Deus.
Bom, senhores, então, visto isso, vamos então a uma meditaçãozinha. Vamos fazer uma breve meditação, muito leve, vamos lá. Já sabe, a verdadeira meditação é elevar nosso pensamento a Deus. Hoje não vamos sair fora do planeta, vamos ficar aqui mesmo, pensar em Deus, vamos lá, relaxando. Tira, por favor, o pezinho de dentro do sapato. Se for sapato fechado, né? O pé ficar livre, né? Pode botar o pé em cima do sapato, não tem problema. Costas retas. Mas não duras, não. Costas retas, mas relaxado. Quem tem a coluna reta tem uma grande vantagem de receber. Eu tenho a minha coluna é curva nos dois lados. Aqui, ela é para cá. E lá na lombar, ela também é curva, ela não é reta. E eu tinha a minha coluna retinha quando criança. Má postura, né? Deve ser, né? Outros problemas. Então vamos relaxar um pouquinho. Eu estou fazendo hoje de manhã. E de manhã, antes de começar, acho que eu estou até deixando para dar comida para o gatinho para depois, né? Acordei, tomei um pãozinho, comi um pãozinho e vim para cá. Porque eu senti que, como se diz, Deus se comunica, né? A gente, sei lá, e senti que eu tinha que fazer agora. Interessante. E a meditação também veio assim na mente. Meditação é Deus que fala com a gente, ou o intermediário de Deus, né? Então vamos lá, agora. Relaxando, relaxando, relaxando. Deixando os problemas para depois, para resolver. Se desligando dos problemas. Vamos pensar em Deus. Vamos pensar numa luz bem grande, uma luz pulsante. Porque Deus é como o sol. O sol é como Deus. O sol pulsa. Deus também. E ao pulsar, ele emite suas partículas, os seus fatores no espaço. Viva Deus, como dizia uma dirigente do centro, Dona Rita. Salve Dona Rita. Era muito velhinha, mais velhinha que eu. Dona Rita. E como dizia aquela mendiga, Deus é muito bom, porque provinha as necessidades dela, como mendiga, vivendo na rua. Vamos lembrar que Deus dá chance a todos nós, ao pior ser da Terra, ao pior criminoso da Terra. Ele dá novamente uma chance para ele viver, para que assim possa ter a chance de evoluir, de melhorar, de se voltar para Deus, para o bem. Então, estamos visualizando Deus, uma grande luz, e nós estamos nessa luz. Deus é o nosso Pai, o nosso amigo, a nossa mãe.
o nosso tio. E se você disser ele é o nosso dono, sim, mas ele nos dá livre-arbítrio. Portanto, ele nos faz livres, dando o livre-arbítrio de escolha. E durante esses bilhões de anos nós estamos ligados a ele, por fios finíssimos, correndo toda a teia de aranha até chegar a ele. Por isso que ele sabe o que a gente faz. Então, pensamento no nosso Deus e vamos agradecer a tudo que ele nos dá. Agradecemos o bem, o mal, para que a gente possa aprender. Nós precisamos conhecer também o mal, né? As sombras. E agradecemos porque descobrimos as nossas sombras e conseguimos retirá-las, substituí-las por luz. Gratidão, gratidão, gratidão. Que assim seja, assim é. Se alguém fez aquela meditação que eu costumo fazer com vocês, não tem problema. Eu só quis mudar um pouco. Toda a meditação que eu faço aí nos vídeos que eu tenho feito, e alguns vídeos só de meditação, todas elas são válidas. E todas elas sempre servirão de acompanhamento em qualquer época. Porque o bem, a luz, fica formatado nos vídeos. Quem é mau e faz um vídeo, a energia dele fica no vídeo. Quem faz meditação ou dá informação para o bem das pessoas, também fica formatado nos vídeos. É a mesma coisa que um artista plástico, a energia dele fica na pintura, né? Na hora que ele está pintando, ele está com aquela emoção de pintar, com aquela ideia de pintar. Então, se aquela pessoa tiver amor dentro dela e fizer um quadro, né, eu creio que vai até fazer sucesso, porque as pessoas olham para aquele quadro e começam a gostar do quadro. E não sabem por quê. Está sentindo a energia, né? E há aqueles que gostam de quadros que os do bem não gostam, né? Com certos temas horrorosos. O tema horroroso, a pintura pode ser muito bonita, bem feita, que eu quero dizer, mas o tema. Uma vez eu estava trabalhando numa banquinha e botava meu trabalho, né, de arte. Um cara veio, a infeliz aqui, a babaca, peço desculpas a Deus, aceitou fazer uma pintura, que eu nem vou dizer o que é, eu nem vou dizer. Mas eu com aquela coisa de ser, opa, vou fazer o quadro, tá me pedindo para ficar conhecida e tal. E fiz aquilo. E eu sei lá para que foi utilizada aquela pintura. Ei lá. Isso aí é um grande karma, né? Que eu peguei. Eu tenho karma. Babaca. Muito babaca. Eu era muito babaca. Ai, meu Deus. A gente faz cada uma, né?
sem discernimento. Então, se hoje vou começar a leitura, tá? Os novos caminhos de conscientização criam novas realidades, novas opções, novas maneiras de ser e viver. É por isso que o colapso da vossa sociedade é inevitável. Ela não mantém a luz, nem as possibilidades multidimensionais. Ela os mantém em sua limitação. Os deuses criadores são seres espaciais, que possuem sua casa no espaço. Eles também estão evoluindo. Alguns gostariam de chutá-los para fora do clube dos deuses criadores, por acharem que eles não valem a vida que criam. Antes do saque, há cerca de 300 mil anos, vários componentes do time original trabalhavam aqui para trazer informação e criar o enorme centro de informação que deveria ter sido usado para conectar vários sistemas galácticos. Houve então uma violenta guerra entre os deuses criadores e os seres espaciais, cujas histórias se encontram nos antigos manuscritos deste planeta. E ganharam a luta. Eles tinham interesses particulares neste local. Os negativos. Aqui, neste universo do Criador primordial, todas as coisas são permitidas. E como tal, muitas lições são aprendidas. Alguns destes deuses criadores casaram-se e uniram suas linhagens, da mesma forma que no continente europeu, diferentes monarcas e famílias reais se casaram e uniram seus reinos. Os deuses criadores misturavam-se para ver o que conseguiam criar. Não se esqueçam que eles entendiam de genética e que todas as coisas eram criadas através da manifestação e uso da força vital e da compreensão do seu funcionamento. Neste momento, está além da vossa compreensão perceber a extensão deste projeto. Bom, lá na Bíblia tem uma passagem que diz: e acharam graça as mulheres aqui da terra que já tinham sido criadas e não está da maneira, e fizeram sexo com ela. Não está, parece que está assim, entraram, está numa palavra quer dizer transaram com elas, né? Lá na Bíblia está. E aqui está escrito aí. É isso que está na Bíblia, está aqui, tá? E assim, além deles terem criado, aí colocaram, vamos dizer, a herança, mais um pouco da herança genética dos extraterrestres. E aí, como aqui tinha de várias raças, pode ser que seja por isso que pessoas têm mais simpatia por arturianos, ou outros por pleiadianos, outros por Alfa Centauri, outro por Sírios, né?
porque muitos extraterrestres estão reencarnados aqui. Mas, independente disso, talvez outros seres que tenham uma certa atração seja devido a isso, né? Bom, continuando aqui. Quem eram estes seres que vieram e destruíram os planos originais para a Terra? Quem eram estes seres espaciais a que às vezes nos referimos como os camisetas negras? Guardem o nome. Camisetas negras, os Danão-Luz. Sejam bondosos quando se referirem às forças das trevas. Não falem deles como se fossem maus. Simplesmente entendam que eles são desinformados e criam sistemas desinformados, porque é assim que sabem operar. Eles lutaram uma vez e separaram-se do conhecimento. Por isso, agarram-se desesperadamente ao conhecimento que lhes restou e à vida que conseguiram desenvolver. Mas esta é uma vida baseada no medo, que não só não respeita outras vidas, como as usa. Quem são estes seres? São os répteis, os reptilianos. Estes seres espaciais são parte humanos e parte répteis. A gente não sabe, senhores, se esses seres foram feitos. Eu já li aí que esses répteis foram feitos pelos draconianos. São metade humanos e metade são híbridos, né? Metade répteis, são híbridos. Estes seres espaciais são parte humanos, parte répteis. Nós costumamos chamá-los de lísies, L-I-Z-Z-I-E-S, lísies. Não estamos aqui para amedrontá-los, mas para informá-los. Isto tudo está dentro de vocês. E à medida em que a história de quem são começar a se revelar, alguns de vocês poderão, inclusive, acessar memórias reptilianas. É uma ilusão imaginarem que sempre encarnaram como seres humanos. Vocês encarnaram para vivenciar a criação, para reunir informação sobre a criação e para compreender este processo coletivamente. Com certeza não tiveram uma só experiência. Seria como jantar a vida inteira no mesmo restaurante e dizer: "Ah, conheço tudo sobre culinária." Senhores, muitos de nós já fomos reptilianos, draconianos, capelinos, pleiadianos, arturianos e de outros planetas semelhantes na maneira de ser aos reptilianos. Então, às vezes a pessoa está pensando muito mal, vamos dizer, pensando com raiva dos reptilianos, que não se deve fazer isso, porque vamos sofrer as consequências, e ela mesma pode ter sido uma reptiliana ou um reptiliano. Muitos seres encarnados, muitas mulheres, que até bonitas, muito bonitas, e até fazem sucesso, né? Muitas delas são reptilianas. Estão reencarnadas em forma humana para aprender.
E o caso da rainha da Inglaterra, né? Consta que toda a família real, né? Não é só da Inglaterra, lá da... Quais são os países que tem? Dinamarca, tem um outro país aí, diz que é a família toda, né? Embora esteja em forma humana. E de repente começa a querer aflorar. Eu, nestes, vamos dizer, 10, 15 anos, há mais ou menos 20 ou 15 anos atrás, eu comecei a falar com muitas pessoas em que elas, ao dobrar um pouco o rosto assim, e eu olhando para elas, eu via a menina do olho delas mudar, ficar compridinha e 2 pontos de olho, um ponto de luz aqui e outro aqui, na vertical. E essas pessoas que sem querer eu vi, eu tive até uma amizade que depois de muitos anos é que eu descobri isso, mas ela de vez em quando era um pouco violenta, sabe? Era uma mulher violenta, ela se irritava com violência. E são muito inteligentes. O que eu notei neles, o que eu noto neles, são muito inteligentes. E é verdade quando dizem, são inteligentes sim. É engraçado, eles gostam muito de conversar comigo, e aí eu fico pensando, será que eu sou? Eles gostam de conversar comigo. Esses que... É interessante. Mas se eu já pedi tanto a Deus que eu quero seguir o caminho da luz, pelo amor de Deus, eu não quero ser como esses seres, caso eu seja. Então, eu já pedi. Mais de uma vez. Eu quero ser luz. Eu quero seguir o caminho do Criador. Eu já senti essa energia do amor de uma pessoa que dizia ser pleiadiana e de uma outra menina que veio lá de longe quando tinha palestra aqui sobre extraterrestre, aqui em casa. E eu senti. Mas eu não consigo, não se consegue relatar o que a gente sente, é impressionante. É impressionante. Eu considero que essa luz, ela faz com que a gente sinta até humildade. A coisa é tão diferente, é tão boa, a gente se sente envolvida que até, sei lá, sente uma humildade diferente, um outro tipo de humildade, sei lá. Não dá para explicar, é sentimento, né? E o que eu senti, a primeira canalização de Jesus num médium que ainda está lá na casa da plataforma. Vi no vídeo, né? Por vídeo. E eu fiquei com toda a atenção. Com toda a atenção. Para ver algum deslize. Será que isso é verdade? Eu para mim. Será que isso é verdade? Não é ou não é? Recebendo Jesus, fiquei assim, né, na dúvida. E estou vendo o vídeo. Começo a sentir uma energia diferente. Uma calma,
comecei, porque eu andava muito irritada, sabe? Aí problemas, muito irritada e sem paciência. Comecei a sentir vamos dizer, uma autotransformação em mim mesma. Desde aí eu fiquei mais calma, mais tranquila. Depois, pela segunda vez, eu vi essa canalização ou incorporação de Jesus no médium Pedro Augusto. Ele foi a segunda vez. Senti. De novo. É para acreditar, não é? Se uma pessoa sente isso, não há dúvidas. Não há dúvidas. Então, Jesus já está aqui na Terra, né? E para quem não sabe, Jesus é o extraterrestre. Tudo que estiver fora da Terra, morando fora da Terra, é extraterrestre. Os evangélicos é filho de Deus. Nós todos somos filhos de Deus. Evangélico não... Tem um ou outro evangélico que até é mais esclarecido, mas a maioria não. A maioria dessas igrejinhas, igrejinha, eu chamo igrejinha, né? Essas igrejinhas aí que faz muito barulho, começa a dar estrebuchar, cair no chão, igrejinhas, né? Então, nós todos somos filhos de Deus, mesmo que tenhamos sido feitos por extraterrestres. Extraterrestre nada mais pega do que as partículas, as energias, as ondas de Deus, porque eles têm bilhões, trilhões de anos e sabem fazer. Aprenderam com o tempo. Estudaram. Sim, porque eles estudaram para fazer isso. Observaram e estudaram. Assim como a ciência espiritual, a Gênese Sagrada, são seres que estão lá do outro lado, que estudam, pesquisam, estudam. Bom, agora, é preciso ter cuidado. Lógico que tem gente aí dizendo que recebe Jesus e não está recebendo droga nenhuma. Está recebendo a M, sabe o que é M, né? M-E-R, etc. Então, tem que ter cuidado. Agora, lá na casa da plataforma, não recebem mais, eu nunca mais acessei os vídeos deles, porque o Pedro saiu, esse médium saiu de lá, né? Então, não acessei, eles também acho que não recebem mais nada, acho que ficou proibido lá de receber, não sei. Mas, então, o único que eu vou acreditar que está recebendo é o Pedro Augusto, lá do canal EPA, Pedro Augusto Espiritualidade. De vez em quando eu vejo os vídeos dele. É um grupo, né? Tem a Elma, que também explana muito bem, ela explana muito bem, é uma médica. Tem a Michele, quem gostar de saber do livro de Urântia, que uma vez comecei a ler, não gostei, não me senti bem. O falecido Biatão Padian disse que aquilo não foi canalizado, foi escrito por pessoas daqui, então eu também não tenho interesse, mas quem tiver interesse, a Michele está fazendo assim uma série, assim como eu faço série, ela está fazendo de Urântia para quem quiser ir lá. Tem a Jaci, e a Michele, ela é um anjo caído, tá? Ela de anjo desceu, fez coisas indevidas e está aqui cumprindo a missão também, porque para voltar a ser o que ela era, né? A ser luz novamente. E a Jaci também, acho que ela também foi melhor do que... Também está aí para cumprir isso. Missão. E lembrar o nome das outras. A Vitória, que é a companheira do Pedro também, ela faz vídeos. Tem uma outra lá. Tem as outras, mas como elas fazem menos vídeos, e às vezes o assunto também é para mim, nem todos os assuntos assim me interessam, porque tem coisas que eu já sei muito, tem outras coisas que eu sei, mas quero saber mais um pouco, né?
Aí eu nem guardo. Também não guardo tudo, né? Eu tenho problema de memória, eu não guardo tudo. Até que eu estou guardando os nomes deles, né? Até que estou guardando. Mas, então aí, se vocês quiserem ver o canal dele, do Pedro Augusto, bota lá. Pedro Augusto Espiritualidade ou EPA, porque tem outros canais aí de EPA que não é dele não, né? Ele dá palestras presenciais para quem quiser. Centros espíritas deveriam convidar, mas eu vou pedir para os centros espíritas, se algum centro espírita convidar o Pedro Augusto para fazer palestra, que não cobre, apenas peça alimentação, né? Alimento não perecível. Eu acho isso muito chato, esse negócio de estar cobrando para dar informações maravilhosas de Deus. Eu entendo que vai dar palestra no teatro tal, na casa tal, que tem despesa e tem que pagar luz, pagar isso, pagar aquilo, né? Mas nesses centros espíritas, como por exemplo Jesus do Lar, que eu trabalhei ali, que tem um amplo auditório, tem espaço até para fazer isso, ou então aquele Irmãos da Fé lá no Andaraí, poxa, convidar ele para dar uma palestra, mas que não seja cobrado, que apenas peça para a pessoa levar a alimentação. E se levar, levou. Se ela for pão dura e não levar ou esquecer, deixa para lá. Essa é a minha opinião, que não se deveria cobrar. Ele ultimamente está cobrando, aí tem que fazer o pagamento para uma tal de... como é? É uma empresa que cuida disso, né? Uma empresa que cuida, então tem que... Agora, dessa vez não, dessa vez vai direto para o Pix. Ele vai dar uma palestra aqui também no Rio, está cobrando, lá na Barra, no Teatro Tal. E Teatro Tal tem que pagar, né? Eu gostaria muito de ir, ainda não fui a nenhuma, é a segunda que ele faz aqui no Rio, porque eu não tenho Pix também, e é muito longe, o táxi é caríssimo até lá em cima, até lá na Barra é muito caro, e depois de uma certa hora, depois não... Mesmo com esse problema, eu poderia ir, né, porque aquele negócio que é onde ele fecha, então eu boto ele fechado dentro do táxi. Nem preciso de... Não precisaria de alguém, porque para ir com alguém, esse alguém teria que gostar também. É difícil dar com uma pessoa que também tenha interesse, né, em ver essas palestras. Mas se um dia, se tiver alguma palestra num outro bairro, e que não seja pago, não é que eu não possa pagar, eu posso pagar sem... Eu quero dizer o seguinte, que eu não tenho Pix, e é tudo no Pix, ou então é nessa empresa, né, que você tem que ter cartão, né, ou Pix, sei lá, ou cartão, não tenho nada disso. Então, aí eu poderia ir. Aí eu fico me lembrando, poxa, se tivesse algum centro espírita, tem que ser um centro espírita com espaço. E esse espaço, esses dois que eu falei, tem espaço. Tem um lá também, em Vila Isabel, também tem um espaço grande. Eu até estou falando isso aqui, que eu posso ter a sorte de este vídeo ser visto por algum médium de uma dessas casas e que dá essa ideia. Que vocês vão aprender muito, porque vocês estão muito bitolados no Kardec. O Pedro Augusto foi o Kardec na vida passada. Mas aquele ensinamento foi para aquela época. Agora esse ensinamento do Kardec, ele está expandindo, dando novas informações, expandir, né? Para expandir a nossa consciência. Bom,
Pois é, senhores. Então vou continuar a leitura. Comecem a expandir as vossas fronteiras e percebam que ainda necessitam experimentar muitas coisas. Existe brilho em toda a espécie de vida. Os deuses criadores assumiam diversas formas. Eles não eram todos lises, ou seja, eles não eram todos reptilianos. Havia deuses criadores semelhantes a insetos. São os insectoides. Esses insectoides, dentro dessa raça, tem vários tipos de insectoides. Tem os louva-a-Deus, tem os outros mais parecidos com mosquito, tem o outro, a diferença das asas, tem um esverdeado, tem muitas diferenças neles. Nós, pleiadianos, somos associados aos deuses criadores semelhantes a pássaros e répteis. Vou repetir. Nós, pleiadianos, somos associados aos deuses criadores semelhantes a pássaros e répteis. Bom, vamos lá. Não está aqui, mas as coisas que eu falo não estão aqui. Lembra dos Anunnakis? Os Anunnakis, eles têm sangue reptiliano também, reptiliano. Tanto que os chamam também de reptilianos, né? Deve ser. Aqui, quando eles falam pássaros répteis, existe também, eu já vi aí em fotos, seres que parecem uns répteis, sim, mas que têm asa também. Existiam dragões, né, com asas, então. Então, continuando. Então, já sabem, os pleiadianos são associados aos deuses criadores semelhantes a pássaros e répteis. Havia seres que vinham do espaço e trabalhavam com a energia dos pássaros em diversas culturas. Energia dos pássaros, por quê? A energia dos pássaros é uma, a energia do réptil é outra, a energia do leão é outra, a energia do gato é outra. São frequências diferentes de outras. Quem estudou aí no meu canal, quem estuda aí as energias da criação, ou a ciência espiritual também, eu tenho playlist, para quem quiser, é só escolher na playlist que aí vai ser fácil de vocês estudar, porque está tudo seguidinho. Uma pessoa me deu a ideia de fazer uma playlist, eu no início rejeitei, e depois ficou aquilo batendo na minha cuca, aí eu estou fazendo várias playlists, tem várias playlists aí. Obrigada a essa pessoa que me alertou. Bom, então o que eu estava dizendo? Então as frequências são diferentes. Por que quando uma pessoa não evolui, ou a sua evolução desce, ela se volta para o lado das trevas, ela acaba virando, quando morre, acaba virando um dos animais no cemitério
Tem seres humanos que se transformam em panteras, são transformados em cobras, lagartos, cães ferozes, etc. Porque estão naquela frequência, certo? Então, havia seres que vinham do espaço e trabalhavam com a energia dos pássaros e diversas culturas. Se repararem nos desenhos do Antigo Egito, América do Sul, América do Norte, irão ver sinais de pássaros e répteis. Houve uma época em que pássaros e répteis trabalhavam juntos. Em outra, lutaram. Quer dizer, eram amigos e depois viraram inimigos. A história se ampliará na proporção da vossa compreensão. Vocês vão começar a se lembrar da vossa história. Os deuses criadores são muito ligados a vocês. Quando uma pessoa decide ter filhos, compromete-se a aprender com eles, a ser responsável pelo seu bem-estar e a ensinar eles a serem responsáveis por si mesmos. O mesmo acontece com os deuses criadores. Observando o vosso crescimento, eles aprendem sobre a vida. Estão aprendendo com o que criaram. Estão aprendendo a ser bons pais, digamos assim. Alguns deuses criadores criaram vidas apenas para que estas cuidassem deles, atendessem às suas necessidades. Eles alimentaram-se de suas emoções. Um dos grandes segredos que não vos foi revelado como espécie é a riqueza e o poder que acompanham as emoções. Vocês foram orientados para não explorar as vossas emoções, porque através delas podem compreender as coisas. Através das emoções, vocês conectam o vosso corpo espiritual. O corpo espiritual é o corpo não físico. Existe na esfera multidimensional. Esse multidimensional, muitos de nós estamos vivendo ao mesmo tempo em vários lugares. Somos multidimensionais, tá? Está ocorrendo neste momento uma transferência na ordem da modulação de frequência no planeta. E energias externas estão trabalhando nesta mudança. Estas energias precisam de vocês. Elas não podem alterar o planeta de fora. O planeta precisa ser alterado de dentro. Quer dizer, a gente tem que trabalhar com as energias do bem aqui dentro. Elas não vêm de fora para dentro. Elas são feitas aqui, para englobar todo o planeta. As energias simplesmente trazem os raios cósmicos criativos que penetram em vossos corpos. Então, vem para nós e nós expandimos. Elas vêm para nós e nós expandimos. Elas simplesmente trazem os raios cósmicos criativos que penetram em vossos corpos, criando um salto evolucionário dentro de vocês. Uma vez que compreendam o uso adequado da emoção e comecem a adquirir controle sobre a vossa própria frequência, serão capazes de irradiar estes raios. E então, a frequência do medo
neste plano de existência, não mais será alimentada. Vou ficar por aqui. A frequência do medo, o medo está em toda parte, né? Medo, se não puder pagar as taxas da prefeitura, do governo, porque senão leva o que a pessoa custou tanto para adquirir a sua moradia, né? É um absurdo. Mas se não pagar, leva. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Será que a época atual que nós vivemos, será que está muito diferente da época dos reis, quando mandavam os soldados pegar a propina dos trabalhadores lá do campo, e se não pagavam, eles levavam as ovelhas, levavam o gado, levava as batatas, as cenouras? Será que mudou? Apenas a coisa está de outra maneira, mais burilada. Bom, IPTU é X, se tu não pagar, porque eu já recebi uma notificação, se não pagasse tantos dias, ia levar aqui, o imóvel não ia mais ser meu, ia ser mendiga, ia viver na rua. Qual é a diferença? Se não pagar água, corta a água. Se não pagar a luz, corta a luz. E Deus deu esse planeta, deu a água de graça, deu esse planeta gratuitamente para a gente morar. Só que a gente tem que construir as coisas para morar, lógico. Existem lugares ou planetas ou dimensões que as pessoas não são evoluídas na tecnologia, como aqui, que já são evoluídos em tecnologia. Mas são amorosos, são desenvolvidos no amor. Não tem liquidificador, não tem televisão, não tem aquecimento elétrico, não tem luz elétrica, mas vivem felizes. Por quê? Amanheceu, está na hora de acordar. Escureceu, está na hora de dormir. E leva tudo certinho. Mas a tecnologia também tem que existir quando as pessoas querem acessionar um planeta evoluído. Então você tem que ter essa base de tecnologia para depois entender a outra tecnologia extraterrestre, que é bem diferente, né? Algumas coisas semelhantes, como a internet, mas essa tecnologia extraterrestre, ela é feita com a mente. Nós aqui ligamos o computador, certo? Mas necessitamos de energia. E a bateria ou está ligado na tomadinha da luz. Eles, quando querem visualizar alguma coisa, é com a mente. Quero visualizar isto assim, assim. Pá, aparece ali, nesse espaço aparece o que eles querem ver. Isso é verdadeiro, isso exige uma técnica extraterrestre. Quero curar uma doença tal. Então você entra dentro de uma cápsula lá e fica bom daquela coisa. Ó, viu? Olha aqui, tá ficando curvado. Minha coluna. É que aquele negócio, para usar aquele negócio, incomoda, sabe?
incomoda, esquenta. Então, e a pessoa tem o livre-arbítrio de escolher. Eu não sei se a pessoa pode escolher o planeta que quer ir, mas ela tem que estar com a frequência. Agora, você que já está habituado ou habituada a certos confortos de tecnologia, não, você aí diz, não quero ir para esse planeta, tá todo mundo feliz lá, mas pô, eu não vou poder botar aquelas roupinhas maravilhosas que eu gosto de botar, eu não vou ter televisão, é complicado, né? É meio complicado. Olha, o que eu acho desse pouquinho evolutivo que eu consegui e da minha visão de compreensão, eu acho que onde a gente estiver, a gente tem que viver daquela maneira que é. Na China tem alta tecnologia. Por que eu vou ficar pensando, poxa, lá tem isso e aquilo, e os aqui não tem? Ora, se eu fui colocada num determinado país, é porque eu tenho que viver nesse país. Ou se eu fui conduzida, se eu nasci num país, mas fui conduzida para outro por algum motivo, isso aqui eu não sei bem, mas é possível que essa pessoa tenha que estar nesse outro país que não é dela ou dele. Então, por que reclamar? Se lá nos Estados Unidos tem isso, tem aquilo, e aqui no Brasil não tem, porque foram colocados lá os seres que têm frequência lá, condizente com os Estados Unidos. Aqui no Brasil, um percentual muito intenso, muito grande de pessoas muito ruins. Por isso que tem muita violência aqui. Estão reencarnados aqui para ver se melhora, porque aqui vai ser a pátria do Evangelho. Então, colocaram eles aqui para ver, tá? Entendeu? Para ver se melhora. Eu não acreditava que isso ia ser a pátria do Evangelho devido a muita violência aqui. Mas já foi confirmado que sim, que vai ser. Vai ser, né? Ainda não é. Então, a pessoa tem que viver o presente e pensar um pouco no futuro, porque o futuro vai depender do que você está vivendo no presente. Se você é negligente no presente, no futuro vai ter as consequências. As consequências quando já estiver desencarnado e depois as consequências quando estiver encarnado. Ou encarnada, né? O hábito é dizer sempre no masculino, né? Então, senhores, tem que pensar nisso tudo. Por quê? Porque lá é assim, isso só acontece no Brasil. Não, lá também tem as suas coisas ruins, nos Estados Unidos, em Dubai, tem suas coisas ruins também, na própria China, mas geralmente só mostra as coisas bonitas, né? Então, o importante é a gente evoluir no amor incondicional, o amor por todos. Veja o que eles dizem, né? Muitos de nós fomos seres também que fizeram coisas horrorosas. Matamos, guerreamos, queimamos a casa dos outros. Lá na Idade Média, aquela gente furiosa invadindo a casa dos outros.
E num tempo mais próximo, alguns de nós fomos seres que invadiram as aldeias indígenas e matamos os indígenas todos, crianças, velhos. Eu li uma vez um livro da Elsa de Queiroz, em que ela contava muito, escrevia sobre a história antiga lá do Rio Grande do Sul, né, parece, que o cara entrou lá na casa para destruir todo mundo e viu um bebezinho, pegou no bebezinho e jogou ele contra a parede. Fraturando a criança, e ali a criança pode não ter morrido na hora, né? Muitos de nós estamos encarnados e fizemos isso. Vamos ficar com raiva? Vamos gerar energia negativa para nós mesmos? Não. Deus dá oportunidade para eles reencarnar para evoluir. Deus quer que todos evoluam. Então Ele vai dando as oportunidades. Um vizinho aqui, que uma vez me ameaçou me bater, porque eu estava varrendo e jogando as folhinhas fora do meio-fio. E eu já usava bengala naquela ocasião, eu já usava. Aí eu encostava na árvore e ficava varrendo aqui o passeio. Como eu moro no primeiro andar, quando a coisa está muito cheia de folha e o lixeiro da rua não aparece, aí eu dou uma varridinha assim leve. E o pessoal trabalha todo, também tem idosos que moram aqui, então eu faço isso de vez em quando. De vez em quando, uma vez ou outra. Mas há muitos anos atrás, um vizinho que morava lá do outro lado, que era amigo dele, o segurou. Eu, sinceramente, eu fiquei com raiva, eu fiquei com vontade de fazer alguma coisa contra ele. Se eu ver como a gente... Porque eu achei um absurdo aquilo. Mas como a gente tem as nossas falhas, hoje eu já não sinto nada por ele. Isso mostra que eu evoluí. Mas porque eu sei que o dele está lá na lista. E eu já ouvi ameaçar também um cara que vai... Dessas pessoas que vão no lixo para tirar latinha, e ele estava botando um lixo lá. Eu não sei se ele foi abrir o saco que ele estava botando lá de lixo, eu sei que foi. Eu estava no jardim do lado de dentro do prédio, e eu fiquei ali, só estava escutando. Eu digo, o cara é violento. O cara é violento, isso não é... O cara, coitado, precisa de pegar as coisas para ir vender no ferro velho. E ele estava ameaçando o rapaz aí foi embora. Quer dizer, má índole, né? Ele é ruim. E uma vez também ouvi ele falar muito ruim com o filhinho que ainda era criancinha. Tá lá, feliz da vida, feliz da vida, feliz da vida. O que espera ele depois que falecer, hein? Mas, então hoje, vocês podem tirar a prova em vocês, se vocês ainda estão evoluídos, já conseguiram evoluir um pouco, ou ainda tem aquelas mágoas, aquela raiva dentro. Eu senti raiva e senti vontade de... Agora ele passa por mim, ele se retrai quando passa por mim. Pode ser que ele tenha sentido que a raiva era tão forte minha, que eu sentia, que ele quando passa por mim, eu noto nele que ele se retrai. Se um dia ele vier falar comigo, falo normalmente. É assim. Não podemos ter raiva, nem ódio, nem vingança, nem nada. E é bom, isso serviu de experiência, né?
Reparem que como a gente passa certas coisas que vai servir de experiência para nós mesmos. Isso é muito bom, muito bom. Aqueles vídeos, às vezes, que eu faço e está muita barulheira, é aí quando a outra família deles vem aí visitar e fazer muita barulheira. Fala muito alto. Pois é. Eu sei que esse cara está sempre desempregado. Também, né? E como as coisas não correm bem para a pessoa que é assim, estava desempregado, depois arrumou um emprego, depois ficou desempregado de novo. Agora, não sei. É assim. Aí as coisas começam a não correr bem, né? Então é muito bom a gente fazer a reforma íntima, né? Então vou ficar por aqui, tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.